Você já se perguntou o que pode deixar o brasileiro com a pulga atrás da orelha quando se trata de irritação? Os brasileiros são conhecidos por sua simpatia, mas como qualquer outra cultura, os brasileiros também têm sua peculiaridade. Então, neste vídeo eu vou falar das 4 coisas que se você for a fazer para um brasileiro, com certeza você vai deixar o brasileiro muito irritado. O objetivo deste vídeo é fornecer uma visão geral. Então, vamos conhecer as 4 coisas que deixam um brasileiro irritado. Mas, antes de tudo, seja bem-vindo neste canal. Eu sou Ezequiel Despacho, sou de Moçambique, da cidade da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique. E não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificação. Então, vamos nessa. Prepare-se, porque neste vídeo você vai conhecer as 4 coisas que, se você fazer para um brasileiro, você vai deixar o brasileiro muito irritado. A primeira na lista, vamos falar do atraso. Se tem uma coisa que pode realmente irritar um brasileiro, é quando alguém se atrasa. A pontualidade é valorizada na cultura brasileira. No Brasil, horário é uma palavra séria, mas o que você não sabia é que, mesmo que a pontualidade seja valorizada no Brasil, os brasileiros não levam isso a sério. Então, o que você deve saber é que quando você convida um brasileiro para sair ou para participar numa festa, nessas ocasiões o brasileiro sempre chega tarde. No caso das festas, os brasileiros se atrasam porque o dono ou a dona da festa também chega tarde. E o que você também precisa saber é que no Brasil a expressão "estou chegando" significa que em qualquer horário a pessoa vai chegar. Quando o brasileiro fala "estou indo", isso não significa uma ação, mas sim um desejo. É tipo, gostaria de ir, mas posso mudar de ideia a qualquer momento. Então, em termos desse hábito, nós, os moçambicanos, não temos um costume de nos atrasar. Já os brasileiros são conhecidos internacionalmente como pessoa que chega na hora que quer. Se você for a convidar um brasileiro para uma festa, se a festa vai começar às 18 horas, então você deve colocar um horário antes das 18 horas. Apesar dos brasileiros se irritar com isso, eles já estão acostumados. É tipo mesmo um hábito deles. E no caso das festas, o brasileiro sempre quer chegar como a última pessoa da festa. É por causa disso que eles estão sempre se atrasando. Então, você, por exemplo, que não sabia que se você for a fazer isso para um brasileiro vai deixar ele irritado, então, se for a conviver com um brasileiro, certifique-se de chegar na hora certa. Passando para o número 2, vamos falar do desrespeito à culinária brasileira. Os brasileiros levam muito a sério a comida. E se você se atrever a criticar a comida brasileira, estando na frente de um brasileiro, esteja preparado para uma discussão. O desrespeito à culinária brasileira no Brasil pode ser visto de várias maneiras e a percepção varia de pessoa para pessoa. Geralmente, o respeito pela culinária brasileira é uma das coisas muito importantes da cultura brasileira, e muitos brasileiros consideram a comida como uma manifestação de identidade e tradições. E aqui estão algumas formas de como o desrespeito à culinária brasileira pode ser visto. 1. Copiar o prato tradicional. Até porque não há nada de errado em copiar o prato tradicional brasileiro, mas quando os pratos tradicionais brasileiros são reproduzidos incorretamente, os brasileiros consideram isso como um desrespeito à culinária. A segunda forma é desconhecer os ingredientes locais. Ignorar e subestimar os ingredientes locais e suas origens, os brasileiros veem isso como um desrespeito à riqueza da biodiversidade da cultura brasileira. 3. Comentário preconceituoso. Comentários preconceituosos sobre a comida brasileira, como por exemplo, comparar a comida brasileira em relação a outras e deixar a comida brasileiras inferiores. Brasileiros olham para isso como um desrespeito. Essas são as 3 formas de como o desrespeito à culinária brasileira pode ser visto. Então, passando para o número 3, é fazer generalizações sobre o Brasil. Se você não sabia, então fica a saber que os brasileiros reagem negativamente quando alguém generaliza o Brasil. E aqui estão algumas maneiras de como os brasileiros podem reagir às generalizações. A primeira forma é o descontentamento. Muitos brasileiros se sentem descontentes quando alguém generaliza o Brasil de maneira negativa, especialmente quando as generalizações não refletem a diversidade cultural do país. A segunda forma é resistência às generalizações negativas. Então, se você não sabia, não pensa que quando você generaliza o Brasil, os brasileiros ficam de mãos cruzadas. Ao contrário disso, os brasileiros reagem muito bem a essas generalizações negativas, defendendo a qualidade do seu país
sua cultura e sua história. E eles também podem tentar te explicar sobre a diversidade e complexibilidade do Brasil, destacando que o país é mais do que aquilo que os estereótipos dizem. A terceira forma é ofensa pessoal. As generalizações sobre o Brasil podem ser vistas como ofensivas a nível pessoal, porque os brasileiros se identificam com isso. A terceira coisa é sobre a conversa aberta. Quando você generaliza o Brasil, os brasileiros se oferecem para ter uma conversa construtiva, explicando e compartilhando sobre as informações do Brasil. Essas são apenas as 4 formas de como os brasileiros reagem às generalizações do seu país. E o número 4, vamos falar sobre o espaço pessoal. É claro que os brasileiros são conhecidos por sua natureza calorosa, portanto, invadir o espaço de um brasileiro sem a sua permissão pode deixá-lo desconfortável. No entanto, em geral, a maioria dos brasileiros valoriza o seu espaço pessoal e reage de maneira diferente quando alguém invade o seu espaço pessoal. E aqui estão algumas possíveis reações. A primeira reação é o desconforto. E é claro que a invasão do espaço pessoal costuma causar o desconforto. Então, quando você invade o espaço pessoal de um brasileiro, o brasileiro se sente ansioso, irritado ou perturbado quando alguém se aproxima demais sem permissão. 2. É a compreensão da irritação. A reação pode variar dependendo da intenção da pessoa que invade o espaço. Se for percebido como amigável ou acidental, a reação pode ser mais tolerante. Então, não são todos brasileiros que reagem da mesma forma. A terceira forma é o respeito pela distância. Muitos brasileiros são sensíveis à questão da distância pessoal e respeitam o chamado bolha pessoal, ou seja, a distância física que os indivíduos consideram confortável entre eles e outros. 4. Reação individual. Cada brasileiro reage de maneira única à invasão do espaço pessoal. Alguns brasileiros podem ser mais tolerantes, enquanto outros podem ser mais sensíveis a essa questão. 5. É o respeito pela cultura regional. O Brasil é um país vasto e diverso, e as normas culturais podem variar de região para região. Então, o espaço pessoal no Brasil pode ser percebido de diferente maneira em diferentes partes do Brasil. E a quarta forma é a comunicação direta. Em muitos casos, os brasileiros preferem uma comunicação direta e podem educadamente pedir com que a pessoa mantenha a distância ou explique que estão invadindo seu espaço. No geral, a invasão do espaço pessoal no Brasil é visto como uma questão importante no Brasil, mas as reações podem variar e é sempre aconselhável estar atento aos sinais. Estando na dúvida, é melhor respeitar a distância pessoal das pessoas, pois isso é geralmente valorizado na cultura brasileira. Então, essas foram as 4 coisas que, se você for fazer para um brasileiro, com certeza você deixa o brasileiro irritado. Então, se você gostou do vídeo, ajude com seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Se cuide, até a próxima oportunidade.